Vamos imaginar uma cena. Uma cena que, infelizmente, não é tão rara. Um homem, seus 58 anos, correndo num evento esportivo. Ele parece bem, está no meio de um monte de gente e, de repente, ele desaba. Simplesmente cai no chão. Alguém corre para perto, vê que ele está inconsciente. Não responde. A pessoa tenta sentir o pulso. Nada. Ele não está respirando. O tempo para. E a pergunta que congela todo mundo ali é: e agora? O que a gente faz? Sabe? Nos próximos segundos que pode de fato fazer a diferença entre a vida e a morte dele. É essa a pergunta que a gente vai tentar desvendar hoje. O nosso foco é a parada cardíaca. E vamos analisar o que os protocolos de suporte básico de vida nos dizem sobre esses momentos mais críticos. A nossa missão aqui é entender o que é uma parada cardíaca, quem ela afeta e, principalmente, quais são os primeiros passos, as decisões de segundos que podem reescrever o final daquela cena. Certo, então vamos começar pelo mais básico. Quando a gente fala em parada cardíaca, o que exatamente isso significa? Porque às vezes as pessoas confundem, né, com ataque cardíaco, mas não é a mesma coisa, certo? Exato, essa é uma distinção fundamental. O ataque cardíaco, o infarto, é tipo um problema de encanamento. Uma artéria do coração entope, sabe? E uma parte do músculo começa a morrer. Falta sangue. Isso. Já a parada cardíaca é um problema elétrico. É a cessação completa da atividade mecânica do coração. O sistema elétrico que coordena tudo, ele entra em colapso. E o coração para de bombear. Para. Ele pode estar só tremendo de forma caótica ou completamente parado. Mas o resultado é o mesmo. A circulação de sangue no corpo inteiro para. Um problema elétrico. Isso já muda a perspectiva. E o que causa esse curto-circuito geral? Eu sempre imagino que a causa seja o próprio coração, mas a lista de gatilhos é bem mais longa, né? Muito mais longa. A principal causa no mundo, e isso não é surpresa, é a isquemia coronária, que é a consequência do ataque cardíaco. Ah, então um problema leva a outro? Exatamente. O problema de encanamento leva ao problema elétrico. Mas isso é só a ponta do iceberg. A gente tem as cardiomiopatias, que são doenças do próprio músculo cardíaco, tem problemas nas válvulas. E fora os problemas estruturais do coração. Sim, e aí a coisa fica mais complexa. Existem condições que são puramente elétricas, tipo a síndrome de Brugada. É uma falha genética. O coração da pessoa é perfeito na estrutura, mas a fiação tem defeito. Uau! E mais, a causa pode nem estar no coração. Um distúrbio de eletrólitos, tipo uma mudança brusca de potássio no sangue, pode parar o coração. Ou intoxicações, uma overdose. É impressionante, mostra como o coração é sensível ao equilíbrio do corpo todo. Agora, trazendo isso para a realidade, qual o tamanho desse problema? Os números são alarmantes. Nos Estados Unidos, fala-se em 500 mil de paradas por ano. 500 mil. E o dado que mais me chocou foi que 60% delas, a grande maioria, acontece fora de um hospital. Em casa, no trabalho, na rua. E esse é o ponto central de toda a discussão, porque o local define o prognóstico de uma forma brutal. Para essas paradas fora do hospital, a taxa de sobrevivência geral é de só 10%. 10%? Só isso. 9 em cada 10 pessoas não sobrevivem. É um número desolador. Você pensa em todo esforço, ambulância, paramédicos, e a chance ainda é mínima. Mas, espera um pouco, tem um dado aqui que vira o jogo completamente. Sim. A taxa de sobrevivência salta de 10% para 30% quando a parada é testemunhada e alguém começa a reanimação, a RCP, imediatamente. Exatamente. É um salto de 200%. Isso significa que a ação de uma pessoa comum, de quem está do lado, triplica a chance de sobrevivência. Triplica? Essa informação, por si só, já deveria ser de conhecimento universal. A pessoa que está ali do lado não é um espectador. Ele é a principal ferramenta de sobrevivência naquele momento. Isso coloca um poder e uma responsabilidade enorme nas mãos de qualquer um de nós. E dentro do hospital. A gente imagina que lá as chances seriam muito maiores, mas os números não são tão animadores assim, são? Não são. Ocorrem umas 200 mil paradas por ano dentro dos hospitais e a taxa de sobrevivência é de 20%. É o dobro,
o que faz sentido. Tem equipe e equipamentos? Exato. Mas ainda assim, 8 em cada 10 pacientes que têm uma parada dentro do hospital não sobrevivem para ter alta. Mas por quê? O que explica isso, mesmo num ambiente controlado? Vários fatores. Um é o perfil do paciente. Muitas vezes, quem para no hospital já está muito doente, como uma infecção grave, falência de órgãos. A parada é o evento final de uma doença crítica, entende? Entendi. E tem outros fatores. O preparo da equipe, do hospital e até a hora do dia. Uma parada de madrugada com uma equipe reduzida tem um desfecho estatisticamente pior do que uma que acontece no meio da tarde. Fascinante. E em relação a quem são as vítimas, existe um padrão? Sim, é bem claro. O risco aumenta com a idade e tem uma diferença de gênero importante. Os homens são quase 2/3 dos casos, uns 57%. O perfil clássico é um homem mais velho. Ok, então temos um evento elétrico com muitas causas que afeta mais homens idosos e cuja sobrevivência depende criticamente de quem está perto. Mas tem um outro fator que, quando eu li, me pareceu a peça-chave do quebra-cabeça: o tipo exato de pane elétrica. Sem dúvida. Isso nos leva ao conceito de ritmos chocáveis versus não chocáveis. E entender isso é entender por que os desfibriladores são tão cruciais. Vamos detalhar. Os ritmos chocáveis são basicamente dois: a fibrilação ventricular, ou FV, e a taquicardia ventricular sem pulso, a TV. É quando o coração está só tremendo, caótico, né? Perfeito. Ele se contorce, mas não bombeia nada. O choque do desfibrilador funciona como um reset nesse caos elétrico. Ele para tudo na esperança que o marca-passo natural do coração assuma de novo. Certo. Agora veja a importância disso nos números. Esses ritmos chocáveis, a FV e a TV, correspondem a só 25% de todas as paradas. Só 1 em cada 4 casos. Parece pouco. É a minoria. Mas aqui vem o dado crucial. A taxa de sobrevivência para esses pacientes com ritmos chocáveis é de 30%. Já para os outros 75% dos casos que têm os ritmos não chocáveis, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, a famosa linha reta, A sobrevivência despenca. despenca para só 10%. Uau! Então, o tipo de arritmia no começo da parada já define em grande parte o destino da pessoa? Define de uma forma avassaladora. Para a gente amar isso, embora os ritmos chocáveis sejam minoria, 3/4, 75% de todas as pessoas que sobrevivem a uma parada cardíaca tinham um ritmo chocável. Peraí, então, a sua melhor e quase única chance de sobreviver está naquele grupo de 25%. Exatamente. A RCP é a ponte, mas o desfibrilador é o que realmente pode reverter a situação para o grupo com maior chance. Isso muda tudo. E explica por que a gente vê desfibriladores em aeroportos, shoppings. A missão é chegar com aquele choque o mais rápido possível nesses 25% de casos. O que me leva a pensar, na prática, na cena do corredor. Como eu sei que é uma parada e não um desmaio, por exemplo? Os sinais clássicos são diretos. A pessoa vai estar inconsciente, sem responder, não vai ter pulso e, na maioria das vezes, vai estar em apneia, sem respirar. Mas aqui existe uma armadilha perigosa. Que seria? As chamadas respirações agonais, ou gasps. A pessoa pode emitir uns sons tipo ofegantes, como se estivesse tentando pescar o ar. Parece que está respirando, mas não está. Exato. É um reflexo primitivo do tronco cerebral morrendo por falta de oxigênio. É um sinal de parada cardíaca, não de vida. E o perigo é que alguém veja isso e pense: ah, ele está respirando, então tá tudo bem. E não comece a massagem. Exatamente. Esse erro de interpretação pode custar a vida da pessoa. A diretriz é clara. Pessoa inconsciente que não respira normalmente, considere que é uma parada. Gasp não é respiração normal. Certo. Então, a cena é: pessoa no chão não responde, a gente já sabe que precisa pedir ajuda. Mas qual a primeira ação com a vítima? Por muito tempo se falou no ABC, né? Vias aéreas, respiração, circulação. Isso ainda vale. Essa é uma mudança importantíssima.
O mnemônico clássico ABC foi substituído pelo CAB, Circulation Airway Breathing. A prioridade mudou. A circulação veio para o primeiro lugar. Por quê? Porque, no adulto com colapso súbito, a causa mais provável é cardíaca. Isso significa que, nos primeiros minutos, o sangue dele ainda tem oxigênio. O problema não é a falta de oxigênio. O problema é que o sangue não está circulando. Faz todo sentido. Então, a ação mais urgente é fazer esse sangue circular, com as compressões. Cada segundo de atraso é um segundo a mais de cérebro sem sangue. A pergunta número 1, a mais importante é: essa pessoa tem pulso? E como essa checagem de pulso deve ser feita para não perder tempo? A recomendação é muito específica. Verificar o pulso na artéria carótida no pescoço por no máximo 10 segundos. E aqui vem a regra de ouro. Se, depois de 10 segundos, você não sentiu pulso ou tem qualquer dúvida, comece a RCP. Imediatamente. Na dúvida, haja. Não fique perdendo tempo tentando achar um pulso difícil. Precisamente. É muito melhor fazer compressões em alguém que talvez tivesse um pulso fraco do que não fazer em alguém que precisava. O dano de não agir é infinitamente maior. E por que a carótida? Porque num estado de choque, os pulsos do braço, do punho, são os primeiros a sumir. A carótida é um dos últimos. Se não tem pulso ali, é um sinal muito confiável de que a circulação parou. Ter esse tipo de conhecimento de forma clara, sabe? Saber o que fazer, a ordem, é o que pode mudar tudo. A precisão e a rapidez são fundamentais. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, ter esse raciocínio rápido na ponta dos dedos, a dica é entrar agora em medicobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Sem dúvida! Consolidar esses conceitos críticos exige prática, repetição. Uma ferramenta como essa é valiosa porque transforma o conhecimento passivo em conhecimento ativo, sabe? Responder a centenas de questões sobre o tema cria uma memória muscular mental. Boa. Em uma emergência, você não tem tempo para pensar. Você precisa reagir, e essa reação é construída com treino. Com certeza. Então, vamos amarrar os pontos principais. Primeiro, parada cardíaca é uma pane elétrica. Causa mais comum a isquemia. Segundo, a sobrevivência fora do hospital é baixíssima, mas a ação de quem testemunha pode triplicar essa chance, de 10% para 30%. Terceiro, o tipo de ritmo é um divisor de águas. 75% dos sobreviventes tinham um ritmo chocável, o que mostra a importância do desfibrilador. E por último, a abordagem agora é CAB, prioridade total na circulação, checar o pulso na carótida, 10 segundos e, na dúvida, começar as compressões. Agora, se a gente voltar para aquela cena inicial do homem de 58 anos caído, tudo isso que a gente discutiu são as ações que precisam acontecer nos primeiros 30, 60 segundos. Exatamente. É esse conhecimento que dá a ele a melhor chance. A capacidade de alguém ali do lado reconhecer que não é um desmaio, ignorar os gasps, checar o pulso e começar a bombear o peito dele. Essa sequência de atos é a ponte. A ponte que pode conectá-lo da morte clínica até a chegada do suporte avançado. Isso. E para terminar, vamos deixar um pensamento, que volta num ponto que a gente mencionou, sobre as respirações agonais serem confundidas com respiração de verdade. Sim, é um detalhe que parece pequeno, mas as implicações são gigantescas. Então a pergunta que fica é: considerando que cada segundo sem circulação causa dano cerebral irreversível, até que ponto esse erro de percepção, essa confusão de um sinal de morte com um sinal de vida, não pode ser um dos maiores e mais silenciosos obstáculos para a sobrevivência em paradas cardíacas?